2, 3 e... Sincronizei o áudio, eu nem vou cortar essa parte, hein? Olá, produtores de podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao tutorial de como publicar seu podcast em diversas plataformas da maneira mais fácil possível e pelo meu método que eu acredito que seja o mais ideal, mais fácil de gerenciar, mais fácil de fazer tudo que eu faço. Você vai aprender aqui a como publicar seu podcast da maneira mais fácil possível que eu conheço. E vou compilar aqui o maior número de informação no menor tempo possível. E realmente, assim, não é difícil. Só que tem muitas pequenas informações que você tem que reunir para conseguir fazer isso aqui. E eu vou deixar elas todas num vídeo só para te ajudar da melhor forma possível. A primeira coisa que você precisa ter é 3 requisitos básicos. O primeiro é o nome para o seu podcast. Isso é lógico, você precisa de um nome para chamar de seu, né? E tem que ter certeza que esse nome não tem nenhum registro de marca, de patente, de outras coisas, porque vai que seu podcast cresce o suficiente para você abrir o seu MEI, a sua empresa, seu CNPJ para começar a lucrar e aí fazer contratos, enfim. Aí é bom que o seu nome não tenha nenhum registro atrelado, não seja de outro podcast, tem que ser único, de preferência, claro. A segunda coisa que você precisa ter é a capa do podcast. Eu tenho aqui de exemplo, hoje eu vou criar uma demonstração. É como se eu estivesse criando o podcast Trash Talk aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu criei uma capa de podcast. As capas de podcast tem que ter o tamanho de 3.000 pixels por 3.000 pixels, que é o padrão básico aí do Spotify, do iTunes, do Google Podcast, de todos os serviços de podcast, eles têm esse padrão que o tamanho é quadrado de 3.000 pixels por 3.000 pixels, que é o recomendado, né? O que eu faço aqui, ó. Essa arte aqui, essa capa de podcast, eu fiz em uns 3 minutinhos aqui, peguei a ideia, trash talk e tudo mais, montei a logo, mas se você quiser fazer do zero aqui, ó, sempre a configuração básica do Photoshop é: abro o Photoshop, eu vou aqui em arquivo, novo, né? Vou fazer uma nova logo aqui. 3.000 pixels por 3.000 pixels, para que ela seja enviada para os serviços de podcast. No caso aqui, digamos que eu fosse fazer do zero, né? Trash Talk aqui, ó. Pegaria uma cor aleatória, faria um negócio assim, ó, bem minimalista aqui, ó. Esse aqui eu poderia só exportar aqui, ó, para a área de trabalho. Vamos deixar tudo aqui, ó. Mas como eu já tenho uma capa, né, que vai ser essa aqui, Trash Talk, não tem problema, já deixamos pronto aqui a capa do podcast, você já tem o nome, agora só falta uma coisa, que é um episódio de podcast pelo menos. Você tem que ter gravado um episódio de podcast, editado já tudo certinho, de preferência editado comigo, né, para que eu consiga pagar o almoço amanhã. Você pode me contratar para editar seu podcast, mas provavelmente se você está vendo esse vídeo você já é meu cliente, então, enfim, né. Pelo menos um episódio do seu podcast tem que estar gravado. No caso, eu gravei um áudio de demo aqui. Não é um podcast, é só um áudio de 15 segundos ali, falando qualquer coisa, só para ter um exemplo, né? Olá, tudo bem? Então, bem rápido, um áudio que você pode gravar aí ao seu podcast, desde que ele não ultrapasse 150, acho que o limite da plataforma que eu vou explicar aqui tem que ser olhado lá, mas é um limite bem alto. Você pode ter podcast de mais de 1h30, 2 horas ali, tranquilamente na plataforma sem pagar nada. Esse método aqui que eu estou ensinando é totalmente gratuito. Então vamos lá, né? Primeiro, você já tem o nome, tem a capa e já tem o episódio gravado do seu podcast. Agora vamos começar. Em que plataforma eu começo? E a resposta é Castbox. Eu já estou com o Castbox aberto aqui, mas digamos que eu vou abrir ele do zero aqui. Como é que eu abro esse site? Castbox.fm. Esse é o domínio que você tem que abrir. Eu vou entrar com uma conta do Google aqui. No caso, eu tenho uma conta do Google pessoal aqui, ó. Eu já está logada. Pronto. Entrei com a conta do Google. Logue com sua conta do Google. Vai aqui no menuzinho, na sua foto aqui, ó, Estúdio de Criação. Abrindo essa Estúdio de Criação, você vai em canais. Esses canais são os seus podcasts. Então, o que você precisa fazer? Fazer um novo canal. New Channel, Free Channel, que é o canal gratuito. O que você pode fazer com o canal gratuito? Primeiro, enviar a foto de capa. Tá vendo aqui, ó? Ele recomenda 3.000 por 3.000 pixels. O mínimo é 1.400 por 1.400. Mas 3.000 por 3.000 te garante que a sua imagem será vinculada em todos os serviços de podcast. Então, sempre mande uma imagem 3.000 por 3.000. No caso, eu tenho a imagem lá na área de trabalho, a capa do Trash Talk. Vou abrir aqui. Perfeito. Olha só, ele mostrou para mim. Eu vou dar um OK. Agora, o título é o título do seu podcast. No caso, Trash Talk Podcast. Quem sabe, né?
A descrição é a descrição do que você vai fazer nesse podcast, aquela descrição que aparece lá no Spotify, no Deezer, sobre o que é o podcast, né? Você fala, pode botar do jeito que você quiser aqui, defina o seu podcast da melhor maneira, venda seu peixe. Bati na janela. Agora a coisa mais importante disso aqui tudo, hein? O e-mail. O e-mail que você vai utilizar é basicamente o seguinte, o e-mail mais importante que vai aparecer aqui. Coloque o seu e-mail que você mais usa, né? Por exemplo, se você já tiver um domínio, por exemplo, digamos que eu tivesse trashtalk.com.br, eu poderia fazer um e-mail profissional lá e botar aqui, mas você tem que ter acesso a esse e-mail de qualquer forma, porque você vai usar este e-mail para validar nas plataformas do Spotify, do Deezer, de outras plataformas, que você é o dono. Então vou botar aqui o e-mail pessoal, né? Já que está criado, já está logado, não vou ter tantos problemas assim, né? Lucas T. Maia. O autor eu posso colocar o nome Trash Talk Podcast, ou pode botar seu nome, depende muito do que você vai querer. O copyright aqui você pode deixar em branco, depois você, no futuro, quem sabe, você coloca aqui. E o país, a linguagem, na verdade, né? Eu vou colocar aqui português. Peraí, só tem um português, tá? Português único, não tem português BR, é só português normal mesmo. Essa distinção ainda não está sendo feita nos podcasts. Deixa eu achar aqui, ó. Português. Tá em inglês, né? Então é português aqui. Aqui você seleciona até 3 categorias para o seu podcast. No caso aqui, não é um podcast de verdade, então eu vou botar TV e cinema. Deixa eu me ver. Tecnologia e... Deixa eu ver o que eu gostaria de falar, né? Se eu tivesse um podcast. Comédia. Comédia, pode fazer... acho que seria um bom. O conteúdo explícito aqui, ó, você marca se você for falar de coisas pesadas, coisas como sexo, drogas e outras paradas assim, aí você marca isso aqui. No meu caso, eu não vou marcar porque não se trata de um podcast desse tipo. Aqui você pode ler os termos de serviço, no caso eu já li, então eu vou finalizar. Clique em Finish. Pronto. Perfeito, não é? Bom, tá criado. Então eu já posso publicar no Spotify? Posso publicar no Deezer? A resposta é não, porque falta você publicar um episódio. Tá vendo aqui? Ele está com 0 episódios. Você precisa ter um episódio para que o Spotify aceite o seu podcast. No caso, é fácil. Aqui na esquerda, você clica em episódios. Vai carregar aqui. Não tem nenhum episódio. Eu vou clicar em novo episódio. Aí você vai lá onde está o seu episódio, de preferência em MP3. MP3, MP4, AC, M4A são formatos. O Wave também é permitido. Da melhor forma que você achar, né? O limite aqui é 400 megas. É bastante coisa. Você pode gravar muito áudio aí, cara. Ainda mais em MP3. Eu acho que dá mais de 5 horas ali. Você pode gravar e botar aqui, que é tranquilo. 4 horas e pouquinho. Depende muito da compressão de áudio, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Tá na área de trabalho. Eu vou arrastar o áudio que eu gravei, ó. Gravei esse áudio. Arrastei pra cá. Opa! Já tá enviando. Enquanto isso, você pode digitar aqui as informações básicas do seu episódio de podcast. Nesse episódio, digamos que eu falei sobre Vingadores... tá, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou falar mal de Pro Player, então que tal assim? Trash Talk, episódio número 1, vou dar hashtag 1. O cenário do LoL. Do League of Legends, na verdade. Digamos que eu faça um episódio sobre isso. A descrição aqui, falamos sobre profissionais. Eu posso descrever o que eu quiser. Se você quiser aqui colocar participantes do podcast. Opa, digitei errado. Participantes. Eu vou ensinar tudo dos mínimos detalhes, porque, né, as pessoas sempre me perguntam, eu tenho que ficar explicando isso aqui direto. Você pode colocar link. Digamos que eu participei aqui, Lucas, né? O Lucas participou e o Twitter, né? O Twitter aqui, por exemplo, Twitter. Vou botar aqui @mauski. Você fala, mas não é um link. Como é que eu boto um link? Seleciona aqui, ó, o mauski com arroba junto. Clica nesse ícone de link aqui. Aí você bota lá o seu https twitter.com/mauski, que no caso é o meu Twitter, ó. Tá vendo aqui, ó, Lucas. Aí posso botar caster, que é a minha função, as redes sociais estão aqui embaixo. Você pode fazer do jeito que você quiser, entendeu? Muito prático, muito fácil, você digita da forma que quiser, faz listas, isso aqui vai aparecer no seu episódio tudo que aconteceu, você descreve da forma que você quiser. No caso, o que você precisa fazer mais aqui é adicionar um canal, no caso o Trash Talk Podcast, né, que está aqui, ó, que já recentemente criamos.
Ele já está aqui, você seleciona ele. Tá vendo que apareceu uma imagem, ó? Essa imagem aqui é a imagem do episódio. Se você quiser fazer uma imagem só desse episódio, fazer capa de episódio, essa thumb aí, é como se fosse uma thumb de vídeo, né? Você pode botar aqui, que no caso pode botar no Twitter lá com o link do seu podcast pra galera ouvir, já olha a thumb, você já consegue se animar para ouvir o podcast. Geralmente eu gosto de fazer essas thumbzinhas para podcast, não é muito pedido, sabe? Eu acho que as pessoas não entendem como que isso agrega muito para o podcast, para botar nas redes sociais. Mas enfim, é uma opção sua. No caso, eu não tenho nenhuma capa, então eu não vou colocar nada aqui, eu vou deixar só o Trash Talk aqui mesmo. Número da temporada, no caso, 1. Essa aqui é, por exemplo assim, se você quiser para sempre ser a primeira temporada do seu podcast, pode continuar deixando 1 aqui. Isso aqui é totalmente opcional. O URL prefixo aqui pode botar em nenhum, pode deixar vazio. E aqui você marca se o seu conteúdo é explícito, do jeito que eu expliquei antes. Se tem drogas, sexo, qualquer coisa desse tipo, aí você marca. Nesse caso aqui eu não falei nada demais, não tem nada sobre isso. Então eu não vou marcar, vou deixar só o publicar aqui. Bem mais prático. O seu primeiro episódio está publicado, tecnicamente o seu podcast já está no ar. Mas agora você me pergunta, como é que eu faço para colocar isso tudo aqui, esse episódio aqui, no Spotify, no Deezer e em outras plataformas? Tem os links. Os links, todas essas plataformas têm links especiais aqui, para podcasters, a galera que produz conteúdo de podcast pode acessar. O Deezer, no caso, tá aqui, posso acessar esse link aqui e cadastrar o meu podcast. Ele vai me pedir o RSS. Aqui, tá vendo aqui, Let's grow your audience together. Vamos crescer a sua audiência juntos. Vamos lá. Publicar meu podcast. Ele está pedindo o meu RSS feed. O meu feed RSS. E você me pergunta, onde é que eu consigo isso? Voltando lá para o Castbox. Você vai lá em canais, né? Canais, channels. Vem em editar aqui. E aqui tá. Canal, RSS. Está totalmente aqui, É esse link que você vai fornecer aos serviços, que é o que eles estão esperando, na real, né? Vou deixar aqui, nosso RSS, para a gente não ficar voltando essa página toda hora. Eu vou deixar ele aqui já, tá? No caso, você vai copiar e colar esse RSS aqui. Vai dar Next, ele vai analisar, né? Eles vão enviar um código para o e-mail que eu cadastrei. No caso, lucas.t.maia@gmail.com. Se você quiser contratar meu serviço também, é este e-mail aí que também eu estou atendendo. Vamos lá, né? Eu tenho o e-mail comercial, mas se você já está vendo esse e-mail, né? Já pode mandar aí para esse aí que também atendo também nesse. Vamos ver aqui, para não abrir o meu e-mail pessoal aí no computador e mostrar para vocês, né? O Deezer mandou o código para mim aqui. No caso, eu vou digitar. Vamos lá. 343C. É isso aqui. É um código que eu posso... Eita. É maiúsculo? Acho que eu tenho que digitar tudo certinho do jeito que tá aqui, realmente. Tem que digitar do jeito que tá aqui, senão já era. Tem que ir minúsculo. 3C. Viu? Tem diferença de maiúsculo e minúsculo. Então vamos lá. O provedor, o nome do provedor. No caso, é você, né? Então, vou colocar aqui Trash Talk. Provavelmente ele está pedindo o nome do provedor do podcast, que no caso é o Castbox, mas você bota o seu nome aí, não conta pra ninguém, tá safe. Trash Talk aqui vai ser... Opa, tô digitando totalmente errado. Talk. Meu Deus do céu. É que parece visualmente pra mim que tá errado o jeito que eu tô escrevendo, mas enfim, né? Vamos lá, o gênero do seu podcast, vamos lá. Eu tinha colocado... vai ter que escolher entre as categorias que estão aqui dentro, né? Cada plataforma tem as categorias mais definidas. Tem um padrãozinho do podcast, mas como eu tinha colocado ali, ia ser crítica de cinema, TV Reviews, Film History, histórias, aqui documentários. Geralmente, o comédia é o padrão. Comédia é o padrão para a maioria dos podcasts de entrevista, mas tem entrevista aqui também, Deve ter, tem gaming, educação, ciência, TV e filme, ficção, lifestyle, crime real, comunidade latina, erótica, né? Temos uma história, um monte de coisa. Cultura pop, pra galera dos nerds aí que tem podcast adoidado.
Enfim, eu vou deixar comédia aqui como padrão, já que é um podcast inventado, né? Então pode ser qualquer um. No caso do país aqui, vou deixar Brasil, né? Que é Brasil, brasileiro, Brasil. Tem conteúdo explícito? Não. Eu aceito os termos e condições e enviar. No caso, você deve ler os termos e condições para você não vender a sua alma por engano. No caso, ele vai me dar aqui, ó, parabéns, o seu podcast está a caminho do Deezer. Ele vai ser disponibilizado em breve neste endereço. Leva em média 1h30, 2 horas para ele ficar disponível. Então, o Deezer já está pronto. Ó. Deixar aqui o link. Esse link aqui que você vai fornecer para quem pedir, por favor, me manda o link do Deezer do seu podcast. Tá aqui. Você pode botar aqui, ó. Muito fácil, né? O Deezer tá aqui. Agora falta o quê? Falta o Spotify. O Spotify também é muito parecido, ó. Você vai entrar aqui nesse link. Todos os links que eu estou mostrando aqui vai estar disponível na descrição e no comentário. O primeiro comentário fixado do vídeo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vou fechar do Deezer, né? Não preciso mais. Eu já estou logado nesse caso aqui. Eita. Eu já estou logado. Mas no caso aqui, eu vou até deslogar, eu acho. Deixa eu só sair daqui, ó. Ele vai abrir para você assim. É dessa forma que ele vai abrir. Aí você clica em começar. Você loga do jeito que você entraria no seu Spotify. Pode usar a conta do seu Spotify padrão mesmo. No caso, essa aqui é a minha conta, né? Entrei, eu tenho um podcast de teste aqui, já com 100 ouvintes. Olha só, eu publiquei 5 episódios só de um podcast de teste e já tem 100 ouvintes e 460 plays. 190 vezes já foi streamado, já foi tocado. Assim. No caso, eu vou adicionar aqui, ó, no canto esquerdo, clico na minha foto nos 3 pontinhos lá, ó, adicionar ou reivindicar o seu podcast. É por ali que você vai fazer, hein? Clique em começar. Ele vai pedir o RSS padrão, né? Você vai lá, volta, já que você anotou, né, seu RSS, mas digamos que você esqueceu, meu Deus, eu esqueci, como é que eu faço? Cadê o meu RSS? Eu não esqueci de anotar, como é que eu faço? Lá no Castbox, em canais, editar, ele tá aqui, RSS, é o mesmo, hein? Nunca muda. Esse é público, você pode mostrar, enfim, ele vai ficar aparecendo de qualquer forma, as plataformas vão ver. Ele vai analisar aqui, ó, está ficando bom, vamos continuar. Beleza. Vamos lá, né, avançar. Veremos um código de 8 dígitos para o e-mail associado ao seu feed. Isso aqui é para garantir que você é o dono, né? Então vamos lá. Manda o código aí que eu vou pegar aqui no meu celular e já vou anotar ali. Pera aí, só um minutinho. Ele já vai mandar para mim. Pera aí. Aqui, ó, principal. O Spotify acabou de mandar para mim, hein? Eu sou péssimo em digitar esses códigos assim, sabe? Eu sou péssimo. É o 857-02472. Esse código expira depois que eu uso, então não tem importância eu mostrar para vocês. Onde seu podcast é criado? Aí você vai selecionar Brasil, né? Brasil brasileiro, aquele Brasil cheio de nuances, de burocracia. Mas vamos lá, né? Brasil com Z, que eu acho um desrespeito. Principal idioma falado no seu podcast? Português, né? Português, naturalmente. A gente fala português brasileiro. Qual é o serviço de hospedagem? Deixa eu ver se vai ter aqui, né? No caso ali é o Castbox. Vamos ver, ó. Castos não tem, é outro. Não. Categoria principal. Vou deixar como comédia. Geralmente, ó, artes, entretenimento, comédia. Improvisação. Ó, você pode, no caso de um podcast de entretenimento, assim, ó, pode botar entretenimento, aí fazer TV, filme. Você pode selecionar várias categorias aqui, ó, se quiser adicionar outra categoria, para adicionar uma nova subcategoria, é interessante também, ó. Você pode adicionar quando você quiser. No caso, isso aqui é de teste, então eu estou adicionando qualquer categoria só para avançar. Provavelmente a minha câmera está em cima do botão aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Tá em cima do botão aqui, esperto. Tá vendo aqui? Eu vou deixar a minha câmera do outro lado. Tá aqui, ó. Vai clicar em avançar. Tá vendo que ele já pegou o Trash Talk Podcast. Vou dar um avançar aqui. E aqui ele vai mostrar tudo de volta aqui, ó. Está tudo certo? Onde o seu podcast é criado, vai repassar todas as informações que você deu para ele. Clique em enviar. Enviar. E é isso aí. Ele vai enviar.
Opa, legal, agora temos o seu podcast. Leva algumas horas para o seu podcast aparecer no Spotify. Ele vai estar aqui quando ficar pronto. No caso, esse link aqui é o link do seu podcast. Quando ele ficar pronto, ele vai ser distribuído por ali. Eu vou deixar aqui o link do podcast. E é isso, não é tão difícil, é só repetitivo. Você tem que fazer isso no Deezer, no Spotify. Agora vamos pro Google Podcast. Eu vou pular a Apple porque a Apple é chorona, é chato. Chato, cara, tá chato fazer na Apple. A Apple tem um monte de regalia diferente. Eu vou pular ela por enquanto. E eu vou fazer lá no Google, que é mais fácil. Vamos lá, né? Eu não sei, faz um tempinho que eu não faço isso, então vamos lá. Copiei aqui o link do podcast que está ali, né, na descrição, você pode dar uma olhada também. Opa! Mudei a cena sem querer, vamos lá. Acabei de configurar esse OBS aqui, né? Enfim. Vamos pegar o nosso RSS novamente, pegando aqui. Vamos colar aqui. E próxima etapa. Espera. Ele já pegou as informações, pegou o nosso episódio. Vamos ver se está tudo certo. Tem as diretrizes aqui, você deve compreender, né, as regras, o que seu podcast pode e não pode fazer. Próxima etapa, enviar código de verificação. Esqueci, tem que clicar em enviar código aqui no caso. Envia o código, é isso aí, eu sempre esqueço. Tudo bem, agora é só esperar chegar, né? Google Podcast Manager, tá aqui. (710 848) enviar. Propriedade verificada. Enviamos seu programa ao índice de podcasts do Google. É isso aí. Começar. E aqui vai ser toda seu painel de controle do Google, né? Para você saber quantos ouvintes ouviram, o que deu, a média e tal. Muitas informações importantes para você ver a sua taxa de aprovação de podcast, né? Uns índices bem importantes para você. Agora, né? Eu poderia testar a Apple, né? Aqui eu digitei o resto. Os outros, eles vão atualizar automaticamente. Eles vão pegar a base de dados do Google Podcast, do Spotify, Deezer, comparar e adicionar o seu podcast automaticamente logo em seguida. A Apple é um pouco mais complicada. Você precisa ter uma conta da Apple, né? No caso, um Apple ID, como diria o Rolandinho, que é fanático pela Apple. Vamos lá, né? Você vai aqui em Sign In, né? Sei lá, depende, o meu inglês está péssimo hoje. Vai carregar aqui, eu vou logar na minha conta. Vou abrir aqui. Não vou salvar a conta. Ela precisa... estamos configurando sua conta. Isso pode levar algumas horas. Então, é nessa página que você coloca o seu podcast. Você adiciona ele. Eu realmente não tenho como te mostrar agora como vai funcionar isso. Porque pode ver, né, que a Apple não liberou minha conta ainda. Eu tenho um podcast na Apple Podcasts, mas é com outra conta, é da Timer, enfim. E eu não vou poder usar a mesma conta. Isso aqui é só para teste, mas enfim. Infelizmente não vou poder te ajudar com a Apple no momento. Quem sabe no futuro eu faço um vídeo só para isso. Que vai demorar 2 minutos. Que depois que liberar a conta é só adicionar e refazer, né? Adicionar um RSS do jeito que é feito nas outras plataformas. Mas é isso aí. É isso aí. Muito prático, muito rápido. Toda vez que você adicionar... Isso é só uma vez, tá? Não precisa fazer todo episódio. É só uma vez. Depois que você fizer uma vez só, toda vez que você lançar episódio novo, ela vai atualizando automaticamente aqui. Você adiciona um episódio novo... Aqui no Castbox, tu vai entrar aqui no Castbox, adicionar um outro episódio. Nas outras plataformas, em menos de meia hora, 1 hora, elas vai atualizar automaticamente. E é isso aí, sem segredo, sem frescura. Vou até ver se já está atualizado aqui. Pelo menos o Spotify, eu acho que não, porque demora de 1 a 2 horas. Então, né, pode demorar um tempinho aqui só para testar. Opa, voltei. Não passou nem 10 minutinhos já atualizou aqui, já está na plataforma Deezer, no podcast, olha só. Esse aqui é o link do Deezer, né? Tu pode ver aqui, ó, que é o mesmo link que a gente tinha usado antes. Você vai abrir aqui e vai conseguir acessar o podcast. Olá, tudo bem? Quem tiver o aplicativo vai conseguir verificar aqui, ó. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Trash Talk. E aí, também você pode ver que o link do Spotify também já foi atualizado, olha só. É extremamente rápido, não deu nem 10 minutos depois que eu terminei de fazer o vídeo que já atualizaram aqui. Deixa eu abrir o Open Spotify.
Vai estar no Spotify também isso aqui. Eu vou remover, claro, né? Porque é um teste. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Trash Talk Podcast. Você está ouvindo aqui. Muito obrigado por ter ouvido o Trash Talk Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí. Deixa eu ligar a luz aqui, né? Manda dinheiros. Siga no Twitter, siga no Facebook, siga em todos os cantos da internet internautica. Obrigado, falou. Falou. Olá, tudo bem? Nossa, Seja tá repetindo, calma.